Olá, professor Eduardo Augusto falando. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matemática. Segmentos proporcionais e semelhança. Então, em matemática, dois objetos que apresentam a mesma forma, né, mesmo que tenham tamanhos diferentes, são chamados semelhantes, tá? Quando ampliamos ou reduzimos uma figura, o resultado são figuras semelhantes, tá? Então, né? Aqui eu ampliei, né, ou reduzi, tá? Uma figura, então o nosso resultado aqui são figuras semelhantes, tá certo? Se a gente amplia ou reduz e a figura deforma, tá? As figuras não são mais semelhantes, tá? Eu só consigo ampliar ou reduzir, tá? De forma que elas não se deformem. Show? Então. Em duas figuras semelhantes, os comprimentos são proporcionais e os ângulos correspondentes têm medidas iguais, beleza? Então, em duas figuras semelhantes, os comprimentos são proporcionais, tá? Por isso que quando a gente amplia ou reduz, elas não se deformam, tá? Existe um fator de proporcionalidade, tá? Que nos permite ampliar ou reduzir sem deformar a figura. Show? Razão. Considere os números 3 e 4, né? Podemos escrever 3 sobre 4 ou 3 dividido por 4, tá? Eu tanto posso escrever uma razão assim ou assim, tá? Representando a razão entre os números 3 e 4. De modo geral, escrevemos A sobre B ou A dividido por B, representando a razão A e B, com B diferente de zero, tá? Eu não posso ter zero no denominador, então meu B não pode ser zero, tá? Ou seja, a razão de dois ou mais números A e B, com B diferente de zero, é o quociente, quer dizer, o resultado, tá, da divisão desses dois números. Quando a gente fala quociente, né, dividendo, divisor, quociente, quer dizer, o quociente é o resultado da divisão, tá, entre dois números. Tá? Então, o quociente da divisão desses dois números. Show? Exemplo, né? Determine a razão entre os números 5 e 7. Então, solução, né? 5 sobre 7, né? Lê-se 5 está para 7, tá? Quando nós temos uma fração, tá? Que aí é um caso um pouquinho diferente, quer dizer, de 7 a gente tira 5. Aqui não é o caso, tá? Aqui é o seguinte, 5 está para 7, tá? A razão entre 4 e 9, né? Qual a solução? 4 nonos, né? Lê-se 4 está para 9, tá? Estamos falando aqui de razão, tá? Razão é um tipo de divisão, tá? É um tipo especial de divisão, tá? Não é uma simples fração. Show? Eu não estou fracionando simplesmente. Show? Bom, proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Por exemplo, né? 2 terços é igual a 4 sextos, tá? 2 sextos igual a 4 sextos é uma proporção, tá? Nesse exemplo, denominamos os números 2 e 6 de extremos e 3 e 4 de meios, tá? Então, 2 e 6 são os extremos, tá? 4 e 3 são os meios, tá? E aí, veja bem, observe que 2 vezes 6 é igual a 3 vezes 4, quer dizer, quando eu multiplico cruzado, tá? 2 vezes 6 vai ser igual a 3 vezes 4, tá? Bom, assim, temos a propriedade fundamental da proporção, tá? O produto dos extremos, quer dizer, a multiplicação, né? A palavra produto, né? Em matemática significa multiplicação, tá? A multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios, quer dizer, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? Essa é a propriedade fundamental da proporção. Sempre que tivermos uma proporção, tá? Nós vamos sempre multiplicar cruzado, tá? Eu vou fazer assim, ó, o produto dos extremos vai ser igual ao produto dos meios, tá? Se não for igual, eu não tenho uma proporção, tá? Mas se o produto dos extremos for igual ao produto dos meios, então nós temos uma proporção, tá? 2 vezes 6 igual a 3 vezes 4. 2 vezes 6, 12.
3 vezes 4, 12. Show? Os extremos e os meios. Show? Bom, outra importante propriedade. Veja bem, a razão entre a soma ou diferença, né? Quer dizer, a subtração, né? Soma, né? Ou subtração, tá? Dos dois primeiros termos e o primeiro termo é igual à razão entre a soma ou diferença, quer dizer, ou subtração, dos dois últimos termos e o terceiro termo. Veja bem, eu posso escrever uma proporção da seguinte forma, tá? A mais B sobre A, quer dizer, a soma dos dois primeiros termos, tá? Sobre o primeiro termo, tá? Vai ser igual à soma dos dois últimos termos sobre o terceiro termo, vamos dizer assim, tá? O terceiro termo, né? Ou, tá? A subtração dos dois primeiros termos dividido, né, sobre, né, o primeiro termo vai ser igual à subtração dos dois últimos, tá? Sobre o terceiro termo. Show? Sim? A mais B sobre A vai ser igual a C mais D sobre C, tá? A menos B sobre A vai ser igual a C menos D sobre C. São duas propriedades que são fundamentais, tá? O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E, né, a soma ou a diferença, a subtração, tá? Dos dois primeiros termos dividido pelo primeiro termo vai ser sempre igual, isso numa proporção, tá? A soma dos dois últimos dividido pelo terceiro. Show? Por exemplo, verifique se os números 4, 5, 8 e 10 formam nessa ordem uma proporção. Então, na proporção, né? 4 quintos igual a 8 décimos, tá? Nós temos, né? 4, 5, 8, 10, tá? 4 quintos igual a 8 décimos, nós temos, né? O produto dos extremos, 4 vezes 10, 40. É igual, tem que ser igual, tá? Ao produto dos meios. 5 vezes 8, 40. Né? Então, trata-se, portanto, de uma proporção. Quer dizer, 4 vezes 10, 40 e 5 vezes 8 também é 40. Tá? 4 vezes 10 é 40 e 5 vezes 8 também é 40. Logo, o que nós temos aqui? Uma proporção. Tá? Verifique se 4, 5, 8 e 10 formam, nessa ordem, uma proporção. Sim, esses números, nessa ordem, eles formam uma proporção, ok? Nós vamos sempre que multiplicar cruzado, tá? Show? O produto dos extremos, tá? Vai ser igual ao produto dos meios. Isso numa proporção, tá? Outros exemplos. Verifique se os números 15, 30, 45 e 90 são proporcionais. Então, devemos, nessa ordem, montar as razões e, em seguida, realizar a multiplicação cruzada. Então, olha só. 15, 30, tá? 15, 30, 45, 90. 45, 90. Então, montei aqui as nossas, o quê? As nossas razões. Agora, vamos saber se isso aqui é uma proporção. O que eu vou fazer? O produto dos meios tem que ser igual... Desculpa. O produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Tá? Então, 15 vezes 90 vai ter que ser igual a 30 vezes 45. Tá? Então, 15 vezes 90 tem que ser igual a 30 vezes 45. 15 vezes 90, 1.350. 30 vezes 45 também é 1.350. Logo, né, temos uma proporção, tá? Então, esses números, nessa ordem, eles formam uma proporção, tá? 15 vezes 90 é igual a 30 vezes 45. Olha lá, tá? 15 vezes 90, 1.350. 30 vezes 45, 1.350. Show? Exercícios resolvidos. Sabe-se que os números 2, 4x e 32 são proporcionais. Determine o valor de x. Então, sabendo que os números são proporcionais, ele está afirmando que eles são proporcionais, tá? Nós temos, né? 2 sobre 4 igual a x sobre 32. Nós vamos multiplicar cruzado, tá? 2 vezes 32 vai ser igual a 4 vezes x. Ou 4 vezes x vai ser igual a 2 vezes 32, ok? Como eu tenho uma igualdade, tanto faz eu
eu multiplicar esse, né, e depois esse, tanto faz, tá? A ordem aqui não, né, é uma igualdade, tá? Não tem problema. Então, 4 vezes x está multiplicando o cruzado, ok? É igual a 2 vezes 32. Então, 4 vezes x vai ser igual a 64. Por quê? Porque 2 vezes 32 é 64, tá? Eu quero o valor do x. O que eu vou fazer? Vou pegar esse 4 e vou trazer para cá dividindo, tá? Então, x vai ser igual a 64 dividido por 4. X vai ser igual a 16. Show? Olha só. Sabe-se que os números 2, 4, x e 32, x aqui é um número, tá? Desconhecido, né? São proporcionais. Determine o valor de x. Então, montamos aqui a nossa proporção, tá? O que é uma proporção? É uma igualdade entre duas razões, tá? Eu tenho aqui uma razão e aqui uma outra razão, tá? E aí o que eu fiz, né? 4 vezes x tem que ser igual a 2 vezes 32. Show? Então, 4x igual 2 vezes 32, 64. Esse 4 vem para cá dividindo, tá? X, 64 dividido por 4, x vai ser igual a 16. Simples assim. Show? Um outro exercício resolvido, tá? O mapa apresenta a escala de 1 por 3.500, tá? 1 para 3.500, quer dizer, uma unidade para cada 3.500 unidades, tá? Centímetros, tá? Então, 1 para 3.500, quer dizer, 1 centímetro para cada 3.500 centímetros. Show? Bom, o que acontece? Quando a gente tem um mapa, né, você concorda que se você desenhar uma rua num mapa, você tem que escrever, você tem que colocar a rua de uma forma que você consiga, né? Pô, se a rua tem, por exemplo, 100 metros, eu não consigo escrever 100 metros no mapa. Eu vou ter que transformar isso em centímetros, tá certo? Então eu vou ter que criar um fator de proporcionalidade, tá? Então, para cada 1 centímetro do mapa, eu tenho 3.500 centímetros, enfim, da rua, sei lá, né? Do mapa, tá? Eu tô no mapa não sei, de uma cidade, tá? Então, para cada 1 centímetro no mapa, eu tenho 3.500 centímetros da cidade, correspondente a 3.500 centímetros, tá? Eu tenho essa relação de proporcionalidade, ok? Olha só. Foi realizada uma medida no mapa de 8 centímetros. Essa medida no mapa representa quantos centímetros reais? Quer dizer, na realidade, na vida real, na cidade, enfim, na rua, o mapa, o mapa de um país, por exemplo, um mapa de uma cidade, de um município, né, de um bairro, ok? Então, quando a gente fala real aqui, eu estou falando da realidade, né, do bairro, do município, da cidade, tá? Show? Então, olha só. Um mapa apresenta a escala 1 por 3.500, tá? Para cada centímetro do mapa, eu tenho 3.500 da realidade, né? Bom, foi realizada uma medida no mapa de 8 centímetros. Essa medida no mapa representa quantos centímetros reais, quer dizer, na realidade, tá? Então, resposta, né? A escala pode ser escrita como uma razão 1 sobre 3.500, tá? Para cada 1 centímetro do mapa, 3.500 da vida real, tá? Nesta razão, o numerador representa os centímetros no mapa, o numerador, a parte de cima, tá? Enquanto o denominador, os centímetros reais da vida real aqui, tá? Vida real que eu digo aqui, o da cidade, do município, enfim, tá? Que não seja no papel, que não seja no mapa, tá? Que seja a realidade, tá? Então, o numerador representa o quê? Representa o mapa, tá? A quantidade de centímetros no mapa. O denominador representa a quantidade de centímetros na realidade, no real, tá? Então, bom, assim podemos, nessa ordem, escrever uma razão para o termo desconhecido, né? Quer dizer, 8 centímetros no mapa representa quantos centímetros na vida real? Não sei. Vou chamar de x, tá? Então, os centímetros medidos no mapa ficam no numerador, enquanto os centímetros reais ficam no denominador, ficam na parte de baixo, tá? Então, veja bem, escrevendo ai, meu Deus, desculpa. Escrevendo uma proporção entre essas duas razões, né, nós temos
1 sobre 3.500 vai ser igual a 8 sobre x, tá? 8 aqui do mapa, x é o que eu quero encontrar na vida real. Quer dizer, se 1 centímetro no mapa representa 3.500 centímetros na vida real, na realidade, tá? 8 centímetros no mapa vão representar quantos centímetros na realidade? Essa é a pergunta, tá? Como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, 1 vezes x, x vai ser igual, tá? Vou multiplicar cruzado, tá? Vou multiplicar cruzado. 1 vezes x, x, tá? Vai ser igual a 8 vezes 3.500. Show? Então, x vai ser igual a 8 vezes 3.500, 28.000, tá? 3 vezes 8, 24, né? 8 vezes 5, 40, vai 4, né? 24 com 4, 28, tá? Então, né? X vai ser igual a 28.000 o quê? Centímetros, tá? Na realidade, né? Quer dizer, em 8 centímetros no mapa representam 28.000 centímetros na real, enfim, na realidade. No município, na cidade, no bairro, não sei, tá? O mapa do que se trata, concorda? Se o mapa se tratar de uma rua, de um bairro, de um município, de um estado, enfim, ok? Bom, portanto, 8 centímetros do mapa equivalem a 28.000 centímetros reais da vida real, tá bom? Um outro exercício, tá? A razão entre desculpa. A razão entre a idade de Pedro e de seu pai é igual a 2 nonos, tá? A razão, a idade do Pedro, tá? Dividido pela idade do pai, tá? Tem como resultado 2 nonos, tá? Se a soma das duas idades é igual a 55 anos, qual a idade de cada um? Então, bom, vamos chamar a idade do Pedro de x e a idade do pai do Pedro, tá? De y, tá? Então, x sobre isso, quer dizer, a idade do Pedro dividido pela idade do pai dele vai dar 2 sobre 9, 2 sobre 9, 2 nonos, tá? Bom, veja bem, a idade do Pedro mais a idade do pai dele, 55 anos, tá? A idade do Pedro dividido pela idade do pai dele, 2 nonos. A razão entre a idade do Pedro e a idade do pai dele, 2 nonos, tá? E a idade do Pedro mais a idade do pai dele, 55 anos. Se a soma das duas idades é igual a 55 anos, tá? Qual a idade de cada um? Então, aplicando a segunda propriedade, né? Olha só, o que diz a segunda propriedade, né? A soma dos dois primeiros termos dividido pelo primeiro tem que ser igual à soma dos dois últimos dividido pelo terceiro. Show? Sim? Então, x mais y dividido por x vai ser igual a 2 mais 9 dividido por 2. Tá? X mais y é 55. Tá? Eu sei que x mais y é 55. No lugar desse x mais y aqui, ó, eu vou colocar um 55, tá? X mais y dividido por x é igual a 2 mais 9 dividido por 2. Só que x mais y é 55. Olha lá, x mais y é 55. Então, veja bem. Bom, como x mais y é igual a 55, podemos escrever, né? 55 sobre x, tá? X mais y sobre x vai ser igual a quê? A 2 mais 9, que é 11, tá? Dividido por 2, sobre 2, tá? 2 mais 9 sobre 2. X mais y, que é 55, tá? Sobre x, vai ser igual a 2 mais 9, que é 11, sobre 2, ok? Bom, multiplicando o cruzado, tá? 55 vezes 2 vai ter que ser igual a quanto? A x vezes 11. Então, 11 vezes x, 11x. Tem que ser igual a 2 vezes 55. Show? Bom, 11x vai ser igual a 110. Por que 110? Porque 2 vezes 55 é 110. Sim? Bom, para eu achar o valor do x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 11 e vou trazer para cá dividindo, tá? Então, x vai ser igual a 110 dividido por 11. X vai ser igual a 10. Quem é x? X é o Pedro, é a idade do Pedro, tá? A idade do Pedro é 10 anos. A idade do pai é 45 anos. Por quê? Porque a soma das idades é 55 anos, tá? Então, o Pedro tem 10 anos e o pai dele tem 45 anos. Os dois juntos, a soma dos dois juntos, 55 anos.
Tá bom? Eu vou parar por aqui, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo um documento, um documento, né? Uma lista de exercícios, tá? Na verdade, uma lista de exercícios. Deixa eu pedir uma coisa. Façam comentários aqui nos comentários do vídeo, tá? Comenta para mim se o vídeo está longo, se está curto, se está confuso, se está dando para entender, tá? Qual é o nosso objetivo aqui, tá? O nosso objetivo aqui é trabalhar a parte de semelhança, tá? Semelhança aqui de figuras, figuras semelhantes, tá? E aí vamos trabalhar com triângulos, né? E aí vamos entrar, vamos ver toda aquela parte de relações métricas e relações trigonométricas, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos entender o que é uma razão, o que é uma proporção, tá? No segundo momento, nós já vamos trabalhar com figuras semelhantes, já vamos trabalhar a parte de semelhança, tá bom? Bom, é isso, né? Se inscrevam aqui no canal, tá? Se inscreve aqui para dar uma força pra gente, tá? Faz um comentário aqui nos comentários do vídeo, tá? Se gostou, dá um like. Se não gostou, dá um dislike lá e fala por que não gostou, tá bom? E eu vou deixar na descrição desse vídeo um documento, uma lista de exercícios, tá? Uma listinha de exercícios para a gente dar uma exercitada, tá bom? Bom, fiquem com Deus, um abração. Tchau, tchau.